Nesta segunda-feira, 27 de março, o primeiro a prestar depoimento à comissão, que investiga possíveis irregularidades na Comurg, foi Ricardo Pinheiro Dourado, diretor administrativo e financeiro do Instituto de Assistência à Saúde do Servidor. Ele está no cargo desde fevereiro de 2021 e apresentou um panorama da situação dos repasses da companhia ao IMAS. O diretor informou que a Comurg tem com o Instituto uma dívida de 8,8 milhões de reais, referente aos repasses de janeiro a agosto de 2022 que deixaram de ser feitos, que deste total, 4% correspondem a valores descontados dos salários dos servidores e 6% à contribuição patronal. Duas comissões firmaram um acordo que prevê o pagamento da dívida em 8 vezes de cerca de R$1.100.000 cada, com a primeira parcela a vencer em 31 de março e a última em 31 de outubro deste ano. O diretor disse que, com o acordo, hoje está em atraso apenas o repasse do último mês. O valor que está sendo discutido aqui na SEI é a referência do débito de janeiro a agosto de 2022 e lembrando que existe esse valor referente a fevereiro agora de 2023, que o prazo por repasse era até dia 14, que os repasses são feitos pela Secretaria entre o dia 10 e dia 14, porque a gente conta em média 10 dias úteis, então até dia 14. Como não foi feito, está em aberto esse referência de fevereiro de 2023. Ricardo Pinheiro informou ainda que hoje as despesas do IMAS chegam a 17 milhões por mês e que a receita varia de 14 a 15 milhões por mês e que esse desequilíbrio é, em parte, resultante do impacto da dívida da Comurg. Nesse período de 8 meses, a gente pode trabalhar num déficit aí de mais ou menos em torno de 40% por mês, né? Então, de valores que poderiam ser reduzidos. Os atendimentos foram mantidos normalmente, né? O plano de saúde, além da gente tratar da saúde de todos os usuários, ele tem um cunho social. Então, se nós paralisássemos os atendimentos para a Comurg por falta de pagamento, isso era uma situação que já vinha sendo discutida entre os gestores de cada uma, tanto do Instituto quanto da Comurg, para resolver essa situação, nós estaríamos prejudicando muitas pessoas. Outro depoimento à SEI foi do diretor administrativo financeiro da Comurg. Adriano Renato Gouveia não deu entrevista à imprensa, mas sobre o recebimento por serviços contratados no ano passado pela Prefeitura, antes de serem realizados, argumentou aos vereadores que hoje a maioria das obras foi finalizada e que, em relação ao que falta ser feito, todo o estoque de insumos já foi comprado, dependendo da conclusão dos serviços do fim das chuvas. Mas ele não vê ilegalidade no pagamento antecipado. Adriano Gouveia afirmou que a dívida da companhia, fora tributos, chega a 114 milhões de reais. Atribuiu a crise da Comurg à defasagem do valor do contrato com a Prefeitura ao longo dos anos, que subiu de 438 milhões em 2016 para 448 milhões em 2022, o que, segundo ele, não corrige sequer as perdas inflacionárias. O diretor administrativo e financeiro da Comurg respondeu questionamentos dos vereadores sobre outro assunto, um contrato de 170 milhões de reais com uma fornecedora de combustíveis. Admitiu que é amigo do gestor do contrato desde que moravam no interior de São Paulo, mas negou que tenha participado da nomeação. Afirmou ainda que antes do contrato foi sócio de uma empresa que mantinha relações com a fornecedora de combustíveis. O vice-presidente da SEI, Welton Lemos, que fez a denúncia em relação a esse contrato, não ficou satisfeito com as explicações. Tem algumas ligações que requerem explicações, esclarecimentos. Exemplo, chega o diretor financeiro da Comurg em Goiânia e assume uma das principais pastas da Comurg, que no caso é a diretoria financeira e administrativa. Em seguida, ele traz também de São Paulo um amigo pessoal dele de longas datas, o senhor Fabrício. Quando há uma ligação de amizade, trazendo de São Paulo o amigo, imediatamente surge aí um contrato milionário da Rede Sol com a Comurg, no valor de 170 milhões. Nós não estamos falando aqui de 170 reais, são 170 milhões. E aí não há uma explicação técnica por que dessas contratações, né?
O diretor financeiro da Comurg, que hoje falou aqui, tem participação com a empresa DXTech. A empresa DXTech tem participação com a Rede Sol. Ele é o diretor financeiro e ele faz os pagamentos da Rede Sol. Então isso são perguntas que nós queremos respostas. Nós queremos saber o porquê disso, né? Então este foi o meu encaminhamento para ele. E em alguns aspectos ele foi evasivo, em alguns aspectos ele falou a realidade, mas nós colocamos e pedimos os esclarecimentos. Agora o próximo passo qual é? É pedir toda a documentação, os valores de contratos, os pagamentos desses contratos, para que nós possamos cruzar as informações e averiguar se de fato o que ele colocou aqui é o que é, se é o real. Nós precisamos passar isso a limpo, né? E hoje nós demos, eu acredito, que um passo importantíssimo para a gente começar a desvendar algumas coisas que estão levando a Comurg a sofrer tanto. Sobre o acordo da dívida com o IMAS, o presidente da SEI, Ronilson Reis, disse que já requereu cópia de documentos para aprofundar a investigação. Nós vamos estar com a documentação em mãos, nós já apresentamos os requerimentos, logo essas informações vai chegar em mãos. E o que me chama também é a falta de transparência no portal da transparência. Já tem uma semana que eu estou tentando acessar o portal da transparência, mas realmente transparência só no nome, não tem transparência alguma. O relator da SEI, Thiago Ghiotti, considerou que dúvidas não foram esclarecidas sobre a causa da dívida com o IMAS e a crise da Comurg, e sobre o pagamento adiantado por obras e serviços não realizados. Continuo falando a respeito da falta de informação que os gestores dos contratos estão tendo referente ao tema. Nós sabemos que existe um déficit financeiro. A pergunta é, nós contratamos um compliance. O compliance apontou qual é a má gestão, qual é o problema da companhia. Não, o compliance não apontou nenhum problema em relação à gestão. Então, peraí, o que está acontecendo? Está tendo sumiço de dinheiro? Então, a SEI é justamente para isso. Nós estamos fazendo uma escalada de depoimentos, automaticamente de gerentes, de diretores, automaticamente o presidente da Comurg já foi ouvido aqui, poderá sim retornar a esta comissão, até para poder fazer aqui uma espécie de acariação, porque o presidente fala uma coisa, aí o diretor da companhia fala outra coisa. Então o nosso objetivo aqui é justamente colher essas informações que estamos tendo aqui e chegar no final para podermos saber quem é que está mentindo, quem é que está falando a verdade. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão.